Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas e venha nos dar a palavra revelada, né? A palavra ilustrada, de maneira que a gente venha fazer as comparações aqui, as ilustrações, de maneira que seja clara, de maneira que venha esclarecer o que queremos dizer, e não nós, mas o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo, ele vai se revelar a nós e nós pedimos a Deus a isso aí, que haja a revelação da sua palavra e nós venha compreender as coisas do reino do céu. Nós venha enxergar e entrar nesse reino, que é exatamente compreender, né? Compreender os mistérios do reino para que a gente possa caminhar. Continuar acreditando no Senhor Jesus, conhecendo cada vez mais como devemos fazer para servir ao Senhor, de verdade, né? Porque não adianta você fazer a coisa errada, né? Cuidando de que está fazendo certo e não está fazendo nada, está tudo errado, e mesmo que não seja tão errado, tá vã, não consegue edificar a sua vida, né? Então nós precisamos buscar no Senhor a edificação, a construção da nossa vida, e a palavra de Deus é para isso mesmo, para edificar, para exortar e consolar. Ou seja, é para construir a vida nossa, né? E o reino do céu, tudo que a construção é feita desse reino é com almas, né? Verdadeiramente salvação de pessoas, né? E esse conselho do Senhor, que é a exortação, é a aliança que Ele faz conosco e vai consertando, dá o conselho, que é a sua palavra, que vai nos orientando de como fazer essa construção. Aí vem o gozo, né? Que é exatamente a vitória, né? Que é vitória, vitória, de vitória em vitória. Você vai vivendo até chegar na grande vitória, que é a salvação no final de todas as coisas. Então é isso aí, nós precisamos fazer de modo que seja aprovado, né? Então você vai fazer um prédio, um edifício, você não vai fazer de qualquer jeito, você vai procurar uma pessoa um engenheiro aí que venha fazer os cálculos, né? De ferro, como é que vai levar esse concreto todo, para que esse prédio seja construído e não venha cair, né? Então assim é a nossa vida, com muito mais diligência, com muito mais zelo, com mais sobriedade, né? Você com mais diligência mesmo, para que você não venha errar, porque se errar, perde tudo, né, irmão? Então é isso aí, que Deus venha nos revelar essa palavra, que de maneira que seja verdadeira, que traga essa luz, né? Essa verdade que nos vai levar até a salvação, né? Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. São 3 versículos aqui que eu vou ler no início. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva,
Porque vós mesmos sabeis muito bem o que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escapareis, ou escaparão. Então veja aqui, irmão, que é assim, a vinda do Senhor vem como um ladrão, não comparando com a desonestidade ou a falta de caráter do ladrão, mas é comparando com a surpresa. Vem surpreendendo, de maneira que você não vai saber, ainda que você se preocupe, né, com as estações, tempos e estações, né, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O próprio Jesus disse isso aos discípulos, para eles não se preocuparem com os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas que eles recebessem a virtude do Espírito Santo, né, para ser testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então ele disse isso, e Paulo faz essa repetição aqui, ó, aquilo que Jesus disse, né? Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Não precisa eu estar repetindo isso aí, né? Ou seja, não adianta vocês se preocupar com isso, mas a preocupação qual é? É buscar no Espírito Santo mesmo a revelação da palavra, a revelação dos mistérios de Deus. É essa aproximação, esse conhecimento do Senhor. E você sabe que conhecer o Senhor é conhecer a palavra, né? É se alimentar todos os dias da palavra. Não tem como você ter Jesus sem a palavra, ou ter a palavra sem Jesus. Então entenda que quando você lê a palavra, quando você acredita na palavra e você medita e você ora, você está se alimentando, se aproximando, conhecendo mais o Senhor Jesus, conhecendo o reino do céu, né? O reino de Deus, que é exatamente essa orientação vem pela palavra. Essa compreensão te abre a mente, né? Então, entenda aqui que a preocupação qual é? É você estar alimentado dessa palavra. Porque não adianta você se preocupar e na hora Jesus vir você não está alimentado, você não tem conhecimento, você está errado, construindo de forma errada ou não construindo nada, e aí você fica sempre. Quer dizer, a preocupação é eu estar preparado para que quando Jesus vir, eu tá preparado. Exatamente assim. E não é aquela preocupação da vinda mesmo do Senhor para arrebatar a igreja. A preocupação é com a minha morte. Eu não sei se eu morro hoje ou amanhã. Não tem como você prever isso aqui. Então eu preciso estar sempre preparado para que, se vir uma repentina destruição, né? Como está dizendo aqui, eu esteja preparado. A destruição do que é material, do que é corruptível, né? Eu preciso estar pronto para me revestir da incorruptibilidade. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, ou seja, é uma corrupção que vai sair fora e entrar aquilo que não tem corrupção. É exatamente um corpo glorificado
né, que você vai receber, né, um corpo celestial, né? Então, assim, é preciso que a gente esteja certo disso. E hoje começou a se preparar aí, você vai ver isso aí, né? Vai essa preparação para a vinda do anticristo, que está tudo se encaixando, né? Para ter um governo mundial, né? E isso vai ter uma falsa paz. De maneira que, é o que está dizendo nesse versículo 3 aqui, vai se cumprir. É que ele diz aqui, pois que quando disserem, ponto, 2 pontos, a paz e segurança. Ó, tá tudo certo, nós estamos na paz, tá, o mundo está tudo concordando, está tudo não há guerra, não está tendo nada, está tudo certo, né? E a segurança não vai ter vai ter equilíbrio nas coisas, né? Porque vai ter um governo, esse governo vai comandar, né? E vai ter, quando vai ter esse equilíbrio é porque vai ter ordem, né? Humanamente falando, vai ser organizado, né? Então ele vai organizar isso aí de tal maneira que você vê que nós que conhecemos Bíblia, nós compreendemos que os judeus vão ser enganados, né? De maneira que vão achar que o anticristo é o Cristo, né? Que eles estão esperando ainda o Messias, né? Na verdade, o Messias, né? Então, nós sabemos que ele já veio. E ele vem agora para arrebatar a igreja. Quer dizer, sempre eles quiseram um homem que fosse um político, que tivesse pulso, né? Inteligência e tudo, de maneira que conduzisse, organizasse o mundo, né? E não é isso. Jesus não veio aqui morrer na cruz, ou mesmo que ele não veio para morrer, ele veio para ficar aqui para organizar o mundo. Não, esse mundo que jaz do maligno. Você tem que entender que Jesus, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, eles criaram o mundo, a terra, com tudo que existe. Mas entregaram ao homem e o homem entregou para o diabo. E você sabe disso, que é assim. Se você conhecer Bíblia, então é esse resgate que Jesus veio fazer. Ele não veio para organizar esse mundo aqui que jaz do maligno. Ele veio para tomar do maligno. Aí quem vai com ele? Ou quem vai com o maligno? Que quem quiser arrumar esse mundo aqui, do jeito que ele está, corruptível, porque na verdade, Deus ele fez o homem, né? E fez a terra para não se acabar, não. O homem é para ficar eterno aqui. Mas ele morreu porque desobedeceu a Deus, obedecendo a Satanás, que perdeu também sua vida. O que é perder a vida? É se separar de Deus. Deus é a fonte da vida. Então ele é separado e ele fez com que o homem se separasse também. Então nós vamos entender aqui que Jesus não veio para restaurar esse mundo como ele está, mas para resgatar da perdição, da corrupção, dessa destruição, de tirar das mãos do inimigo, aí transformar, aí sim. Mas isso é espiritual, voltar ao estágio que era antes. Então, ele não nós precisamos passar pela morte, né? E a terra passar por transformação. Não é esse mundo aqui ter a paz, ter tudo, Jesus veio para isso. Não, você vê que você pode buscar Jesus como for, um apóstolo Paulo da vida, Noé, Adão mesmo, e Elias e todo mundo, mas ele não pode ficar com esse corpo corruptível aqui. Ele tem que sair dessa dimensão aqui. Até Elias, que não passou pela morte, Enoque também, mas ele desapareceu, foi levado, foi arrebatado pelo Senhor.
Então você vê que tem que ser transformado, né? Não pode ficar assim. Você vê que Jesus veio como nós, num corpo que é carnal, mas não era corruptível porque ele não tinha pecado, mas ele se fez igual nós, da mesma forma, recebendo ali o Espírito Santo para ficar subordinado ao Espírito e cumprir o seu papel como um judeu direitinho, como qualquer um judeu. E ele passou pela morte. Só para mostrar para nós exatamente como ele é a primícia da ressurreição, e nós vamos também passar por esse processo aí, né? Então, aí você vai ver aí que ele teve que passar por esse processo e entrar para a mesma dimensão aí, para essa eternidade, como ele veio da eternidade. Ele veio, passou por esse processo, viveu 33 anos e voltou para a mesma posição que estava. Quer dizer, um corpo glorificado aí que não tem nada aqui corruptível que possa tocar nele, desse natural. Então nós precisamos entender isso. Quando o apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se nós buscamos em Cristo ou acreditamos em Cristo, só nesta vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo que eu não vou buscar em Cristo aqui, ser crente em Jesus Cristo, orar, ler Bíblia, viver o Evangelho, para mim sobreviver na terra. Porque não vai sobreviver. Eu estou dizendo eternidade. Né? Você vai ter uns anos, uns dias aí, e se não prestar atenção, você amar essa vida. O que é amar essa vida? É você investir só nisso aqui. Aí você perde a eterna. Quando Jesus disse, aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhar-la. O que é isso? Eu pego a orientação do Senhor, o jugo do Senhor, o conserto do Senhor, a doutrina do Senhor Jesus, eu vivo isso, eu me esforço nisso aí. Aí eu vou morrer para muitas coisas do mundo. Para os desejos da carne eu estou morto. Para as corrupção do mundo, as concupiscências do mundo, eu estou morto. Ou seja, eu estou isolado do mundo porque eu estou arraigado em Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Então, morri por amor dele e do Evangelho. Exatamente pela orientação do Evangelho, eu deixei de fazer muita coisa. Então, morri para aquilo lá, mas eu nasci para Cristo. Então, a pessoa tem que entender esse lado aqui. Não adianta eu buscar em Cristo para me dar bem aqui. Não vai dar bem sempre. Não tem como Deus permitir que você não morra. Por quê? Porque está ordenado você morrer, ainda que seja como Elias. Mas você não vai ficar na terra. Ainda que você ande com Deus como Enoque andou. A Bíblia diz que Enoque, antes de Noé, ele andou com Deus. Significa que ele obedeceu à risca. Ele amava a Deus profundamente mesmo. De maneira que ele foi transladado. E não foi achado porque Deus o transladara. Ou seja, levou para ele, com o corpo e tudo. Como é isso aí? Ninguém sabe, mas ninguém vai procurar saber, porque isso é um mistério, é coisa de Deus. Elias também foi arrebatado, levado, né? Aí Moisés, a Bíblia diz que o anjo brigou ali, lutou com Satanás, né? Pelo corpo de Moisés. Mas Deus levou ele separado, levou lá para cima do monte. Quer dizer, ele chamou ele lá para o monte com Josué, mandou que ele passasse o cajado para Josué. Aí disse, eu vou te levar. Então passa para o cajado aí. Então, ali desapareceu o corpo de Moisés também, porque Deus o escondeu. A Bíblia diz assim, ninguém vai discutir esse negócio aqui. Mas o que eu quero dizer é que não adianta você
pode ser o mais crente da face da terra, você tem que desaparecer daqui. Aí para que você volte com outro corpo. Você seja transformado naquele dia num corpo glorificado. Então eu tenho que buscar em Deus e escutar o que Ele está dizendo. Como é que eu sirvo a Ele? Não, para me dizer melhor, sempre eu gosto de dizer assim, como é que eu me sirvo de Deus? Ele é a fonte de água viva da vida. Como é que eu bebo dele? Eu vou lá e consigo beber nessa água. Como é que eu vou me alimentar desse pão que é o pão da vida? Como é que eu vou me aproximar disso de maneira que eu me alimente desse pão? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou penetrar ou entrar ou adentrar a essa luz? Que é exatamente a inteligência e a sabedoria de Deus. A revelação dos mistérios de Deus. Como é que eu vou conseguir adentrar isso aí? É isso que eu preciso saber. Por isso que é chamado de louco. É loucura para os que perecem. A palavra da cruz, que é exatamente o que é isso? Você levar o evangelho, humanamente falando, carnalmente falando, é cruz, é pesado. Porque você não pode fazer o que quer, a carne quer fazer e você não. Não, tem uma lei aqui, nós precisamos cumprir isso aqui. Você sujeita ela a se obedecer, a morrer para aquilo lá e a obedecer a lei de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Então entenda que é loucura mesmo, porque você vai ao contrário do natural. Aonde hoje está ficando comum até as pessoas dizer que querem Jesus e tudo que é evangélico, é gospel, é não sei o que lá, buscando se dar bem aqui. E quem é que não quer se dar bem? Tem alguém? Não, todos querem. Todos. Mas nós precisamos andar sob o Espírito de Deus. O Espírito sobre nós, como era sobre Jesus. Ele mesmo disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Pobres não é porque não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada. Não. Pobres é que tem um coração contrito, acredita, quer salvação, se entrega a Deus, verdadeiramente se humilha, se acha necessitado do Senhor. Isso aí é que é pobreza, nesse sentido. Então entenda aqui, irmão, dessa necessidade que nós temos de não se preocupar com estações, com nada não, né? Não adianta, porque é uma preocupação vã. Eu sempre digo isso nos meus programas, né? As pessoas, elas são muito assim, faz umas escavações aí, procurando coisas antigas, história. Aí como que tem uma crença, aquilo dali vai levar ela a algum resultado espiritual. Né? Se ela souber o rei lá, como foi que agiu. Jesus, como foi, ele fez um tamborete. Deus defende, se achasse uma mesa que Jesus fez, seria um troféu. Mas e não procura o próprio Jesus que está disponível. Aí é que está o negócio. Aí fica procurando Jesus nas nuvens, acha a nuvem se forma lá parecido com um homem, aí bate foto, bota nas redes sociais. Não, Jesus não é isso. E aí fica procurando Jesus, às vezes, numa imagem, num crucifixo, ou numa foto, na parede, ou seja como for. Jesus não é isso aí. Jesus é a palavra, é Bíblia. É para você observar a palavra com amor. Que é esse amor? Querendo
verdadeiramente se alimentar, querendo se abastecer dessa palavra. E ficar em você esse alimento. De maneira que você guardar, como Jesus diz, aquele que guarda a minha palavra nunca verá a morte. Aquele que obedecer minha palavra, que acreditar na minha palavra, nunca passará pela morte. Nunca terá fome, nunca terá sede. Aquele que crê nas minhas palavras passou da morte para a vida. Aquele que acreditar nas minhas palavras não permanecerá nas trevas. Trevas é um sentido de não ver, de não entender, não compreender. É o sentido de não ter contato com Deus, que é a luz. Está totalmente isolado do Senhor. Então, aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, permanecer na palavra. Você acreditou, viu a palavra, leu e guardou a palavra. E essa palavra permanecer significa, irmão, que você vai usar essa palavra. Eu sempre digo isso, meu Deus, é como que seja redundante mesmo a coisa. Mas é porque o evangelho é assim mesmo. Mas entenda uma coisa, se você estudou medicina, está estudando ou está pensando em estudar ou já estudou. Aí você estudou no livro de medicina sobre como é que faz aí uma cirurgia e tudo. Se você não guardar esse aprendizado, quando você for fazer a cirurgia, você vai conseguir fazer? Não. Vai ficar igual eu, que nunca estudei. Porque você não guardou a palavra, você não gravou, você não deu crédito, você não amou, você verdadeiramente não gravou isso na mente para que possa exercer isso aí. Então você ficou igual qualquer pessoa, sabe de nada. Então você se torna um profissional e faz a cirurgia direitinho porque você gravou. A palavra lá, o ensinamento, permaneceu em você. Então as palavras do Senhor têm que permanecer em nós. Aí nós vamos conhecer a verdade. Não é a mentira, não é o engano, não é a malícia, não. É a verdade. Verdade o que é? O verdadeiro conselho, a verdadeira instrução de construção de vida. De como andar com Cristo nessa terra e depois vida eterna com Ele. Então a salvação, o caminho da salvação, você vai aprender isso. E você vai ficar sabendo de maneira que ela te liberta, essa verdade. Porque você sabe, você vê, já vi, Jesus disse que não pode fazer isso aí. Isso aqui eu já estudei, Jesus disse que pode fazer. Tem o que é lícito e o que é ilícito. Então, entenda aí que a preocupação nossa não é com luzinha piscando, uma estrela correu daqui para ali, é extraterrestre. Não vai atrás disso aí. Não existe isso. Mas não existe. E embora que existisse, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Então não vá perder tempo com esse negócio. Uma estrela ali tem. Nós vamos voar não sei para onde. Não, o negócio é obedecer o Senhor para quando disserem para você a paz, aí você diz, não, é falsa. Ainda que isso não seja ruim. Para o mundo aqui, ter paz, ter segurança é bom. Mas a segurança verdadeira e a paz verdadeira está em Cristo. Porque isso aí é para a eternidade. Então Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eterno.
O seu trono, o seu reinado é eterno. Então, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, vem rápido aquela dor de parto. Por que Paulo faz essa comparação? Jesus fez também. É porque vai parir, dar à luz os santos, a igreja. Exatamente isso, né? Que nós vamos subir, ressuscitar com Cristo, para ficar com Ele para sempre. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, vai se encontrar com o noivo. Então a terra, né, quando Jesus ele fala dos últimos dias, que virá essas dores como contrações aí de uma que está grávida, né? É exatamente as contrações da terra para dar à luz a igreja, né? Então veja aqui, irmão, essa paz é complicada, porque você pensa que mas não é. Então isso aí está se preparando tudo para que aconteça esse dia e a gente vai ficar enganado. Fica enganado aí achando que é o Cristo mesmo, mas não é. Então, ainda que vem essa paz mundial, aí essa segurança, mas existe os princípios de Deus. Porque quem tem o mistério de Deus, quem verdadeiramente tem uma aliança com Cristo, tem um relacionamento com o Espírito Santo, aí você tem a revelação, o entendimento, a compreensão disso tudo aí. Entendeu? E você não vai ficar enganado, não. Você está vivendo na terra, está tudo, mas você está percebendo que você tem pontos que você não pode concordar. E são pontos pequenos. Assim como existem os falsos profetas, as pessoas, essas denominações que vão sendo criadas aí, e vão fazendo traduções de Bíblia, tirando alguma coisinha que você quase não percebe. Mas quando você vai ver, quem tem o discernimento, quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, você vai perceber coisa ali como uma vírgula, trocou um nomezinho pequenininho de um canto para outro, que é atrás bota na frente, que é na frente bota atrás. Coisas pequenas que parece que não tem valor nenhum. Tirou todo o poder do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus ele disse aqui, em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então não precisa se perturbar. Não vá se atemorizar não, mas a paz vem do Senhor. Então a gente vê toda essa preparação aí, né, que parece assim, que agora não, tá? Sabe aquela coisa que para vir essa paz tem que piorar? Porque não tem tempo pior do que esse não. Das injustiças no mundo, principalmente no nosso Brasil, e da imoralidade, né? Tirando aí
a característica do homem, tirando a imagem e semelhança de Deus que existe no ser humano. Principalmente essa semelhança, né? Trocando as bolas, né? Então hoje eu acredito que não teve tempo pior não, ainda que pareça que tenha tido, mas não. A imoralidade e o descaramento, né, do povo chegou no limite. Então por quê? Aí vem a falsa paz, aí vem a falsa segurança, aí vem toda essa organização política, terrena, carnal, né, diabólica de maneira sutil, para que você, crente mesmo, fique enganado, de maneira que você não perceba isso aí. Mas quando nós vamos olhar aqui, irmão, na segunda carta, nós estamos na primeira carta, capítulo 5, versículo 1, 2, 3. Mas nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura aqui do início, aqui no versículo 1 do capítulo 2 da segunda carta, que diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então veja aqui que Paulo diz, nós estamos rogando. O que é rogando? Estamos orando, estamos pedindo, nós estamos querendo, nós estamos a favor, né, que pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e pela nossa reunião com Ele. Nós estamos querendo isso aí. Mas Ele vai alertar, não é assim. Não é bem quando nós quer, não é logo agora. Ele vai alertar aqui. Segundo, versículo 2, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, não adianta vocês se mover do que está. Vocês estão crendo em Cristo, estão arraigados, estão servindo ao Senhor, acreditando no Senhor, vocês estão continuando, orando, buscando a face do Senhor, cultuando ao Senhor. Fique do jeito que está. Firme. Não vão se mover do vosso entendimento. Vocês não vão atrás de, não, a falsa paz vem aqui envolver você numa coisa, num movimento que não é de Cristo, que vai quebrando os princípios de Cristo de maneira sutil. Puxa para cá, dá um pontinho ali, atraca aqui, amarra ali, e você vai seguindo uma coisa que vai te afastando do Senhor, se afastando do Evangelho. Porque você pode dizer que está em Cristo e não tem nada de Evangelho em tu. Então não existe nada, o Cristo não está contigo. Porque Cristo é exatamente, já falei, que Cristo é o Evangelho. Então, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Ou seja, alguma coisa, alguém vem perturbar vocês, que por espírito, que por palavras, que por epístola, uma carta, mandar para vocês qualquer carta aí, dizendo alguma coisa, não, fica quieto, não de vocês, o que você aprender, segura aí. Como de nós, né? Como que seja nós falando também, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Não é assim. Aí ele vai dizer por quê. Então, são coisas que hoje dá de nós entender que está perto mesmo agora. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. De maneira alguma venha enganar você. E vocês permitir ser enganado. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Jesus não vem
sem se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que parece não ser, é claro. Se parecesse, todo mundo corria com medo dele. O problema é que vem de maneira para tapear, para enganar aqueles que não amam a verdade. E a verdade, ela sempre é pesada. É o que eu acabei de falar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Palavra da cruz. Carregar a cruz. Então, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que nós entendemos aqui? Que vai ter, a Bíblia nos faz entender assim. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu pouco digo isso, mas sou. Então, nós acreditamos no nosso credo que tem 3 anos e meio dessa falsa paz. Aí ele que se revela exatamente dessa forma aqui. Ele vai se revelar contra tudo que se chama Deus. O Deus é ele. Porque o que nós entendemos nessa falsa paz, nessa falsa segurança, falsa sim, no sentido espiritual, mas no carnal tá certo. Sentido mundano, terreno, tudo certinho, é tanto que não dá só o filé, maravilha. Mas quem tem os princípios de Deus, a palavra da verdade, você não vai ficar enganado. Não, estou vendo, e você vai sempre se desviar daquilo que vai te afastar de Deus. Você vai sempre estar esperando o Senhor vir nesse entre-meio. Então, 3 anos e meio de falsa paz, depois ele se revela, e claro, vai enganar o judeu. Os judeus vão pensar que é o Messias, porque está tudo organizadinho, poder, entendimento, sabedoria acima do normal. Esse poder de convencimento. E aí ele vai se revelar, que é para adorar a ele. Se sentar, está aqui nesse versículo 4, né? No versículo 3 está dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então não vão fazer um templo mundial, e você já viu falar nisso? Se não viu, procure ver. Um templo que é exatamente o 3º templo, porque o 3º é Jesus, ele já disse mesmo, né? Teve o 1º de Salomão, o 2º, aí veio ele, o 3º, né? Ele disse: isso aqui vai ser derribado, agora em 3 dias eu construo um templo, que é exatamente ele. 3 dias no chão, debaixo da terra, ressuscitou, que é o templo eterno, né? Então, aí vem o 3º templo, que é do anticristo. Aí ele vai se revelar aqui, aí é que vem, aí é que vão perceber que não é o Cristo mataram ele, né? Então aqui o versículo 5 que diz assim: não vos lembreis de que estas coisas vos disse quando ainda estava convosco. Ele está escrevendo, né? Aqui para o Tessalonicenses. E quando eu estava com vocês, eu dizia essas coisas para vocês, eu estava ensinando para vocês, né? Então o versículo 6 diz assim: agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aí ele diz exatamente o que está segurando. Isso aí é a igreja, completar o número de salvos, Jesus querer vir, né, arrebatar a igreja, é isso que está segurando ele. Aí vem aqui o versículo 7, porque
já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então veja aqui que ele está dizendo, quem é que resiste? Há um só que resiste. O mistério da injustiça, não está falando a injustiça humana e tudo também, mas está falando da injustiça é aquilo que é contra Deus. Aquilo que não está na justiça de Deus, não está justificado por Deus. Aquele que não está trabalhando dentro dos princípios de Deus, né? Aí, quem é que resiste isso, essas injustiças? Ou essas coisas que é contra Deus? Quem resiste? A igreja. Os crentes de verdade. Está dizendo aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. A igreja. Vai ser tirada do meio. Ser tirada, esse que está resistindo exatamente à igreja. Aí ele prossegue falando do anticristo aqui e diz no 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo o sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. O iníquo, que é isso? O pai da iniquidade, a iniquidade, ele é um iníquo, que comete iniquidade. O que é isso? Fala de Deus, diz que é Deus e tudo enquanto, e no final não é nada. Ou seja, tem conhecimento das coisas de Deus, mas não faz conforme Deus é. Então isso é o iníquo, é aquele que comete iniquidade. Então, ele diz, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Versículo 9. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Ele vem com todo o poder de Satanás para enganar com sinais, né, e prodígio de mentira, que é tudo fora da verdade. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui é que está o ponto. A pessoa não recebeu, né, o amor, a verdade, é o que eu falei agora há pouco. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar o Senhor. Que amar a palavra, amou o Senhor. Então você tendo a palavra, você tem o Senhor. Você diz que tem Jesus, se não tiver a palavra, você não tem Jesus. Não adianta enganar você mesmo. Então entenda, Ele é o verbo, Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a revelação. Então, o Espírito Santo é exatamente... Nós recebemos esse dom do Espírito, essa ligação, nós abrimos o nosso vaso aqui, a nossa porta, para que o Espírito Santo venha morar em nós, exatamente ser uma habitação do Espírito, para ter essa convivência com o Senhor. Você, através do Espírito Santo, você entra no céu, você penetra no reino de Deus, você compreende essas coisas. Então o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, né? Que ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, esse Espírito nos leva a entender as coisas de Deus. De maneira que quando eu compreendo, eu dou valor. Eu valorizo, eu sei que existe, eu aumento a minha esperança, a minha fé, a minha confiança, a minha... desperta o meu desejo. Então,
é isso aqui, não amar a verdade é você desprezar exatamente aquilo que é de Deus, aquilo que é bom, desprezar a tua vida, a tua alma, né? Então esse versículo 10, e com todo engano da injustiça para os que perecem, estão perdidos, né? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. Aí você vai correr para cima. Se hoje as pessoas são enganadas, você vê que hoje essa mistura aí de política com igreja tá terrível isso aí, né? Exatamente para isso, para ir equilibrando o negócio e você ir entrando nessa área, para que você vai quebra um princípiozinho ali, com Deus não tem problema não, só um negocinho aqui. Aí Jesus disse que não se tira uma vírgula e nem se acrescenta um J, né? Não se tira um tio, ele disse. Então, e ao mesmo tempo, sim, quando você é inocente, quando você não pode. Jesus, ele diz aquele versículo que eu gosto de falar, Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Guardar a palavra não é exatamente você cumprir a risca, é você querer cumprir. Ou seja, ser um bom motorista não é você nunca errar ou acontecer alguma coisa contigo de acidente. É você querer fazer direitinho. Eu mesmo já trabalhei de motorista e aconteceu pequena coisinha e eu ser defendido pelo chefe. Há outro chefe querendo acusar e eu ser defendido por outros. Porque, por causa da índole, do caráter, da maneira de agir sempre. E a pessoa defender dizendo, isso aí foi um acidente. Não foi imprudência. Então é isso aí. Deus, ele nos defende pelo nosso caráter, pela entrega, pelo amor. Eu sei as tuas obras. E que eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. O que é isso? Está aberto o céu para ti. Para tu entrar para a salvação. Está aberto para tu beber água da vida. Para tu se alimentar do pão da vida. É isso aí. Então compreenda, irmão, que isso é ser crente. Não significa você ser igual a Deus, do mesmo jeito, né? Não, significa você querer ser. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. É isso aí. Então, irmão, aqui, versículo 11. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creia a mentira. Não amaram a verdade para se salvarem, versículo 10. E por isso Deus enviará a operação do erro para que acredite na mentira. Se eu não quero a verdade, eu não amo a verdade, eu não corro atrás da verdade, Deus permite que eu viva numa mentira que vem da parte do diabo. Então, versículo 12, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer, ou seja, tiveram prazer na iniquidade. Não é o iníquo? Porque o anticristo, irmão, ele vem, ele tem conhecimento de Cristo, ele tem conhecimento das coisas de Deus, assim, terrena aqui. Por isso que é iníquo, vai falar na iniquidade, que ele vive na iniquidade, que é aquele que sabe, ou pelo menos ele dá a aparência de saber, e ele não faz. Diz que não precisa, não necessita não, tá?
Então, tem muita gente aí que vive assim. O Senhor Jesus disse isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Não expulsamos demônios, não curamos enfermos e fizemos maravilhas? E eu vou dizer a eles abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês sabiam, e eu operava com vocês. Vocês me clamavam, usavam a minha palavra e eu operava. É como que ele estivesse dizendo isso. Mas vocês não praticavam. Quer dizer, vocês ficam fora. Ficou... A palavra valeu, mas não para vocês. É isso aí. As obras valeram, mas não para vocês. Então entenda que é isso aqui. O anticristo, ele vem com esse conhecimento, de maneira que vai tapear. Quem não tiver a verdade vai ficar enganado. O erro a operação do erro para acreditar na mentira. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez para buscar a tua presença, te adorar, bendizer o Senhor. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, nossos telespectadores que nos assistiu, ajuda, abençoa a cada um deles, meu Deus, nas redes sociais também. Que o Senhor venha abençoar grandemente essas pessoas, abrindo a mente para compreender o mistério da verdade e se afastar do erro. Ajuda, Pai, a compreender, a discernir o que é certo e o que é errado. Dá força, o poder, a graça, a misericórdia, para eles rejeitar o mal e escolher o bem. Abençoa em tudo, ajuda. Em tudo, nós te damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.